Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 76. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu amigo Ícaro. Olá, amigos. De volta, Ícaro. Boa noite, líder, distante, do segundo, do terceiro, da zica toda. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Do lado do Ícaro está o meu irmão Fábio. Opa, não tem mais o que completar depois dessa introdução aí. Falou tudo. Você quer introduzir alguma coisa, Gibson? Opa! Não, quem introduziu lá foi o Jô, né, bicho? Foi com boi tudo, né? Foi com boi tudo. Ui! Bom, vamos começar pelos destaques da semana. Ícaro, qual o seu destaque hoje? Bom, a gente vai falar de dois jogos, né? Certo. Então, esses dois jogos, acho que deu pra perceber muito bem a qualidade do Maicon. Apesar dele não ter feito uma partida tão boa hoje, na quarta-feira a gente conversou um pouquinho, né? Sobre o gol que ele fez, enfim. E a regularidade que ele tem no Corinthians é muito bacana ver um garoto do talento dele, da maturidade dele, que saiu do terrão também. Infelizmente, acho que é questão de tempo pra ele sair, né? Eu achei que na partida contra o Racing ele me lembrou muito o Paulinho, assim. Sim, pelas infiltrações. Jogando em todo lugar do campo, marcando gol, inclusive, verdade, né? verdade. Tendo chances e tal. Jogou realmente muito bem. Então eu quis destacar porque, eu achei que, assim, é um cara que a gente não fala muito, mas a regularidade dele é impressionante. Desde o começo do ano, que ele voltou da Ponte, enfim, vem jogando já, é titular, praticamente incontestável. Então é muito bacana ver um cara que saiu do terrão assim, além, claro, do Arana, que a gente conversa toda hora e tal. Mas o Maicon é um cara que não é tão mencionado, mas ele tem muito talento, o cara gosta muito dele. Mais discreto, mas tá realmente jogando muita bola. E Fábio, qual seria o seu destaque nessa semana? O meu destaque são as voltas deste fim de semana. As voltas que o mundo dá? Não. Eu tô falando da volta do Gibson, que voltou, que não estava no outro episódio. Tá voltando, a volta do Ícaro aqui. E mais importante ainda, a volta do Arana. Muito mais importante. A volta do Arana. Os dois juntos. Nada contra de vocês. Se eu ficasse mais 2 meses viajando, você tá cagando. A volta da vitória do Corinthians, isso é mais importante ainda. A volta da distância de 10 pontos pro segundo colocado. São muitas voltas aí. E com todas essas vai vir com certeza a volta do mimimi, dos antes. Talvez com tanto de razão dessa vez. Mas vai voltar com força total o mimimi aí também. Então, são muitas voltas aí pra gente comemorar ou pelo menos conversar a respeito, né? E você, Gibson, qual o seu destaque? O meu destaque é que, cara, esse campeonato, tô com a impressão que ninguém tá afim realmente de ganhar esse campeonato. Pô, como assim, velho? Olha Cara, a distância que a gente tá. A gente quer ganhar esse campeonato. Mas a gente fica perdendo um joguinho besta lá. Se a gente tivesse ganhar aqueles 6 pontos lá contra o Vitória e até ele tá com 16, faltando 14 rodadas pra acabar, precisa tirar mais de 1 ponto por rodada. Tinha acabado o campeonato. Você tá pior que Caramba, o São Paulino vivendo do passado, cara. Isso aí Não, mas não é tempo isso, atrás. não é isso não, cara. Acabei Aí de você falar pega que a o gente Grêmio, voltou a ganhar. Aí você pega o Grêmio, que bicho tá, na teoria tá lá na nossa cota, querendo vir, né, perdeu semana passada, quando a gente perdeu, podia ter aproximado, não aproximou. Essa semana perdeu de novo em casa da Chape. Mas depois do ano passado, o Corinthians fez de tudo pra não ir pra Pra Libertadores. não ir, conseguiu, sem dúvida. Vou te falar que eu tô Missão contente com esse cumprida, ano. né? Mas a impressão que eu tô é que os times estão com essa pegada. Não vou ganhar esse campeonato, não. O Grêmio tá tipo, não vou ganhar essa porra. O Renato Gaúcho acertou, o Corinthians despencou. Só que eles despencaram junto também. Exatamente. Ninguém subiu. Não, o Santos semana passada conseguiu ganhar da gente lá, ganhou 3 pontos importantes, que é um jogo direto, 6 pontos. Aí chega essa semana e perde também no jogo besta. Pô, cara, não faz sentido, cara. Tá todo mundo meio... Oscilando muito. Oscilando demais, cara. Tá um campeonato esquisito nesse sentido, né? E o seu destaque, Guilherme, qual seria? Meu destaque vai pro lance polêmico, né, que aconteceu no jogo de hoje. Qual lance? Teve alguma polêmica? Vou deixar essa Sarcasmo. pergunta até pro pessoal que tá acompanhando o nosso live aqui. Se faltou realmente fair play ao jogo, o que vocês acharam? O pessoal do live pode comentar, o pessoal aqui da mesa vai comentar agora. O que vocês acharam? Faltou fair play pro jogo ali? Pra mim, faltou. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Jô tinha que ter falado que foi Ainda braço. mais por ter sido o Jô. É, exatamente. Por tudo que aconteceu da história do Rodrigo Caio, foi uma puta decepção que o Jô fez. Porque, cara, não precisava disso. Não, definitivamente. Claro que não. Ele é um cara extremamente maduro. A gente elogiou ele aqui várias vezes, né, ao longo dos podcasts. E foi surpreendente ele não ter assumido. E talvez ele tenha perdido a convocação para a seleção brasileira, porque o Rodrigo Caio foi convocado pelo time. Muito pelo lance, né?
nitidamente foi uma cagada que ele tentou cabecear. Não foi tipo o Maradona, que ele tentou usar a mão mas ele foi tentar cabecear, não alcançou e foi. Não foi nem a mão, né? Foi o braço inteiro. E pra você, eu fiquei esperando o pós-jogo pra ver o que ele ia falar. Até você falou, pô, você mandou as notas, eu falei, tava vendo ali. Isso que eu ia falar. No pós-jogo, ele falou, não, eu fico o corpo inteiro, eu nem vi o que bateu. Eu falei, cara, desculpa, cara. Sabe? Foi bem decepcionante. Ele deu uma de João sem braço, apesar de ter usado o braço. Ele deu uma de João sem braço. E, pô, você falou do Maradona, eu ia falar, o gol do Maradona é conhecido como La Mano de Deus, né? Então o Jô tentou também se aproximar de Deus dessa forma, falando que foi a interferência divina ali no caso. Não sei, mas realmente eu acho que faltou fair play sim ao Jô. É uma pena, assim. Entre as voltas que teve nesta rodada, nesse fim de semana, o Corinthians voltou a jogar bem, né? Sim. O Corinthians criou várias chances, etc. Infelizmente, a única bola que entrou foi um gol que não deveria ter sido, mas... Sim. Não, e uma coisa justifica outra, você no meio do jogo, antes teve um pênalti claro em cima do próprio jogo, que o juiz não deu, né? Mas uma coisa justifica outra, que a arbitragem foi ruim, não interessa nada a ver com a outra. Aí tem gente que vai argumentar e vai falar, tipo, tudo bem, mas teve jogo que a gente perdeu, também teve gol anulado, que foi legal. Jogo. Sim, exatamente. Mas a gente não achou legal. A gente não achou legal. Exatamente. Então, sabe, uma corrupção não justifica a outra corrupção, cara. Exatamente. Eu acho que no momento o Jô tinha que ter sido o primeiro a levantar a mão e falar, olha, bateu aqui. Claro. Eu não sei se o primeiro, né, mas ele... Quando o goleiro... Quando o goleiro falou, não, bateu na mão, talvez ele podia ter se aproximado do juiz e falar, bateu na minha mão. Mas a bola já tava dentro. Ou falar, não, juiz, mas a bola ia entrar. Aqui, assim, além de ter sido, foi muito assintoso, porque, cara, desculpa, não dá pro cara falar, depois eu não sei se bateu na minha mão. Eu acho que pegou mal mesmo. Depois do jogo ele renegou. Então, eu tive a impressão, até porque a gente viu pelo replay, um dos ângulos, que como o Jô tava colado à trave, bem na hora que ele bateu na bola, eu acho que o juiz de linha de fundo ali não viu. Realmente eu acho que ele não viu. Porque não tem como o juiz de linha não ver aquilo ali de tão perto. Só se ele tiver com a trave no meio, era a única coisa que podia impedir. Mas a trave tava bem na frente. Tanto que eu acredito que a bola ia provavelmente entrar. Então eu acho que também não foi nem uma incompetência do juiz de linha, sabe? Assim, tipo... Não, eu acho que a bola poderia entrar, tanto é que ficou se discutindo na hora da transmissão ali se iam dar o gol pro Jô ou não, se ela já tinha passado a linha e tal. Mas enfim, são 3 juízes, né, daquele lance. Tinha o juiz, lateral, o árbitro, tinha o bandeirinha e tinha aquele juiz mais próximo ali na linha de fundo. Eu acho que se esse mais próximo tá encoberto, o bandeirinha não estaria encoberto. Um dos dois, com certeza, tá vendo pela posição, né, não dá para os dois estarem encobertos, isso que eu tô falando. Então um dos dois poderia ter levantado ali, podia ter indicado também. Com certeza foi uma falha da arbitragem, independente, porque o bandeirinha também, atrás da linha de fundo, poderia se posicionar melhor para ver. Enfim, sim. Poderia. Mas assim, eu acho que faltou um pouco de fair play ali o jogo poderia ter avisado, enfim, até pelo momento que o país vive, talvez podia ser interessante. Vamos ver o que os nossos amigos comentam aí. Olha lá, o Silvan Marques falou, primeiro que ombro não é mão. Perguntou pro nome, a bola já tá... Não foi ombro, cara, foi braço, foi braço. Eu acho que ele precisa conhecer as regras do esporte, braço, todo braço não foi ombro não, cara. Foi ombro não, e já tá dentro do gol. Olha, eu acho que não, cara, acho que a bola inclusive nem entraria, cara, se a bateria na trave, talvez ali, enfim. Se já tava dentro do gol, o gol foi do Marquinhos Gabriel. Então, exatamente, né? Mas de qualquer maneira, o João deveria ter falado, né? Mas a gente teve um jogo essa semana, quarta-feira, um jogo pela Sul-Americana contra o Racing. O que vocês acharam da partida? Eu gostei, eu achei que o Corinthians tá numa evolução muito boa, como o Fábio disse, que voltou a jogar bem e tal. Eu gostei do primeiro tempo, porque... só o primeiro tempo eu ia chegar nesse ponto, porque o primeiro tempo eu não tava acompanhando vendo, tava estudando na rádio, vendo pela internet e tal. E assim, apesar que a rádio tem aquele negócio da pressão da rádio, né, do cara narrando e tal, mas parecia que o Corinthians tava jogando muito bem, pressionando e tal, voltando àquele futebol mais compacto de 1-2 e tal. O segundo tempo... puta merda. Desapareceu. O jogo, dá pra resumir um pouco o que foi o Corinthians no primeiro turno e o Corinthians no segundo turno. Perfeito. O primeiro tempo foi o Corinthians no primeiro turno. Perfeita analogia. O segundo tempo foi o Corinthians no segundo turno, que joga meio sem vontade, parece. E principalmente no segundo tempo, como o time tava espaçado, cara. Tava muito distante, assim. E é uma coisa que não é do Corinthians, né? O Corinthians mas faz tempo que eu acho que o Corinthians tem jogado mais espaçado. Eu já falei isso aqui em alguns podcasts. Tá com menos compactação. Sim. E o fato de querer jogar agora pra frente, o Corinthians não começou a primeira metade do campeonato, não jogava pra frente. Agora resolveu atacar. Depois... né,
Então isso tá tendo um custo pro Corinthians, né? Você vê os gols que a gente tomou foram contra-ataque. Né? Porque o time tá mais aberto e não tá voltando como voltava rápido. Antes perdia a bola na frente e o time recompunha muito rápido. Não tava recompondo tão rápido. Parece que tá faltando perna pro time, né? Nessas horas. Pode ser o cansaço, segundo semestre, o campeonato rodando, enfim. Bora. E eu queria apesar de ter tido momentos de descanso, né? Às vezes, na verdade, do ponto de vista muscular, isso é ruim, né? Esse descanso, porque o cara não mantém o mesmo ritmo e tal, e acaba... Dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada nisso. E eu queria fazer um adendo, cara. Pra mim, o Cássio não falhou. O Cássio espalmou. Eu também acho que não. Canto, ele não espalmou. O cara que tava sozinho ali, a zaga parou, não acompanhou ele. Ninguém acompanhou. Foi uma cagada. Não, tava atrás dele. Você viu no replay do lance? O cara a primeira cagada foi na cobertura do chute, que ninguém fechou pra atrapalhar o chute do cara. Ele chutou bem livre. Acabou o Cássio fazendo uma boa defesa, mas infelizmente... eu acho que o Cássio divide um pouco a falha no lance, sim. Eu acho que a falha não é totalmente dele, mas realmente houve uma falha de cobertura, e eu acho que essa falha, inclusive, foi do Marcial, que vinha jogando bem, né? O lance do gol, inclusive, foi uma jogada dele, o gol foi do Maicon. Mas você acha que o Cássio espalmou mal? Eu acho que ele espalmou mal ali, eu acho que ele poderia ter jogado a bola pra outro lado, enfim. Mas não tinha outro lado. Ou eles colocavam no meio da área ou pra onde foi. Não, eu acho que ele podia ter espalmado talvez pra fora, pra escanteio e tal. Mas eu acho que a falha também foi do Marcelo. Não foi uma falha exclusivamente dele. Foi uma falha dele e da zaga que permitiu que o jogador chutasse. Acho que ele não tinha opção. Ou ele encaixava o que não dava, era uma bola muito forte. Reflexo, cara. Ou ele encaixar não dava, ele inclusive se esticou pra fazer. Ou espalmava pra esse lado que foi. Eu acho que foi muito de reflexo também pra onde ele jogou. Que é totalmente contra o manual básico do goleiro. Né? O problema é o cara tá sozinho na frente dele, né? É que eu acho que assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que não tinha pra onde ele spawnar, porque também foi de reflexo. O chute foi de meio que, não digo a queima-roupa, mas era uma distância relativamente curta. E ele seguiu o manual, cara. Não vou spawnar pra frente, vou spawnar pro lado. Não acho que a falha foi do Cássio. O Cássio tem que ser crucificado, muito pelo contrário. Eu acho que o Cássio ele falhou em uma parte, a outra parte foi o da cobertura. Uma coisa que me chamou a atenção no segundo tempo, até que o nosso amigo corneteiro Edson falou amplamente aí no nosso grupo do WhatsApp, foi a falta de opções que parece que teve no segundo tempo, né? Porque o Carille tava vendo o mesmo jogo que ele tava vendo o Corinthians perdendo esse espaço no jogo e tal, e aí de repente, vou colocar o Camacho, aquela troquinha de praxe, beleza, que até nesses últimas vezes não tem surtido nenhum efeito, o time não ganha um ritmo maior com a entrada dele, não perde também qualidade, mas não ganha um ritmo maior. Aí depois vem e olha pro banco quem que tá. Aí entra Giovanni Augusto, entra Felipe Bastos. Quando foi a última vez que o Felipe Bastos entrou? É que a Sul-Americana tem uma questão, né? O Marquinhos Gabriel tava fora, porque ele tava sentindo uma contusão muscular. O Pedrinho também tá fora, porque ele operou as amígdalas. E o Cleison não pode jogar, porque já jogou pela Ponte Preta. Então, realmente... Que foi, inclusive, o motivo pelo qual a gente não trouxe o Potker, né? E fica completamente sem opção. E essa é a verdade. Na Sul-Americana, em virtude dessas contusões do Pedrinho e do Marquinhos Gabriel, realmente ele não tinha opção pra mudar a partida. Sim. Porque o Camacho, realmente, ele não muda a partida. Acho que ele não tem essa característica, né? O Giovanni Augusto, que teria essa característica, ele não cumpre isso nunca. Faz tempo que não faz isso. E o Felipe Bastos, muito menos. O cara pra trocar ali seria talvez o Pedrinho, que tá machucado, enfim. Ele operou as amígdalas, ele não tá nem treinando. Sim. Então. Não, então, eu acho que ali, eu lembro essa conversa que a gente teve na quarta-feira no WhatsApp, porque, de fato, o Camacho vai entrar, mas é a mesma alteração de sempre. Mas, e aí, quem a gente colocaria? Sim. Não dá. Mas, enfim, acabou 1-1. Acabou 1-1. Vamos agora para a Argentina com essa desvantagem. É uma desvantagem, né? Eu vou te falar que eu não... O 0x0 já desclassifica a gente. O 0x0 já... Então, mas vai lá para fazer um gol, pelo menos. O fato do Corinthians jogar bem fora de casa me dá uma certa esperança. Assim, mas o Corinthians joga bem, mas quando ele não precisa marcar o gol, né? Esse que é o negócio. O Corinthians vai ter essa pressão, o Corinthians indo pra cima não tem dado muito certo nesses últimos tempos aí. Esse aqui é o... Isso é verdade, vai ter essa pressão de marcar antes. Mas como eu já falei antes, cara, eu não ficaria nem um pouco triste sem ser sul-americana, cara. Eu não gosto de ver o Corinthians perder porque meus gols dinheiro. Então você torce até quando você não gosta. Eu não gosto do campeonato, mas eu torço pelo Corinthians, é contraditório, enfim. Mas eu não fico muito triste da Copa Sul-Americana. Mas tem gente aí no live fazendo perguntas, comentando. O Breno falou que não foi falha do Cássio. Ele concorda com a gente que na quarta-feira não foi falha. Que o Gabriel Matos falou, o Marcial tava na posição errada no lance. Ele tinha que ter cobrido ali, o atacante ali. O Marcial, inclusive, que admitiu depois que realmente estava um pouco fora de forma pra aguentar os 90 minutos, né? Ainda mais na lateral, que é muito exigente, exigente fisicamente.
Cadê aqui? O José Oliveira falou que acho que o juiz de linha não viu o lance, também estava encoberto. Mas é óbvio que não viu. Se visse, tinha falado alguma coisa. Claro, é que esses árbitros atrás do gol parece que não vê nada, né? Ele tá ali só pra ganhar o salário. Vários lances do brasileiro, enfim, não só com o Corinthians. São credulas que não pegam a bola. Quando precisa, de fato, o cara nunca responde. Exatamente. É sempre isso, eu tava encoberto. Nunca precisa. Normalmente é porque é um lance de falta e tal, e aí o Garciba lá, o Paulo Sérgio sempre defende. Não, a função dele não é essa, a função dele é olhar a risca do gol que acontece ali. E aí quando acontece ali em cima da risca, fala, não, mas a trave tava na frente. Então onde que esse cara tem que estar pra ver o que tá acontecendo lá? É difícil, né? O Júnior Silva fala que o Marquinhos Gabriel entrando pra resolver o jogo. Quem diria? Ele já fez isso esse ano. Então é a primeira vez esse ano. Já fez no ano passado. Eu até comentei com o Gui quando eu tava vendo o jogo aqui com ele à tarde. O quão insano deve ser com o Marquinhos Gabriel. Porque ele entra num jogo, às vezes, e joga pra caramba. Tem jogos que ele jogou muito, com o Flamengo. Ele fez um jogo, lembra que ele fez um lançamento de fora da área nos pés do Rodriguinho pra meter um gol por trás da zaga inteira. Enquanto o Vitória, ele entrou bem, né? Não, então, e aí ele entra no jogo seguinte e não faz nada. E se perde, erra passe besta. É muita inconsistência. Já vi gente falando, o Marquinhos Gabriel devia ser titular contra o Racing no meio da semana. E aí já tira o Jadson, põe o Marquinhos Gabriel. Pô. Calma. Vamos defender também que o Marquinhos voltou hoje, né? Ele também estava lesionado. Então... Sem dúvida. Agora, quando ele joga melhor, né? Agora, a gente tava falando, mas o Jadson não vem jogando bem, né? Faz um tempo. E hoje, particularmente, ele tá jogando muito passe, a gente perdeu muito ataque ali por causa dele especificamente. Então, vamos começar a falar dessa partida de verdade? Vamos falar. Vamos abrir essa partida? Vocês acham que o jogo foi o melhor jogo do retorno do Corinthians? Eu achei que teve uma hora ali que tava meio chato, até mandei isso pra vocês. Você falou, não acho que tá um jogo chato. O chato não foi nunca. Eu achei que teve um momento ali de barriga no primeiro tempo e depois teve uma crescida de novo. E achei que o segundo tempo jogou muito bem também. Perdeu bastante gol, né? Eu até dei uma nota boa até pro Rodriguinho, porque muitos gols foi ele que perdeu, mas ele perdeu porque ele tava chegando. Ele perdeu porque você deu uma nota boa porque ele perdeu muitos gols. Não. Veja bem. Tem que dar uma nota boa se ele fizer muitos gols. Não pelos gols, né? Mas pelas chegadas dele. Ele era um cara que tava meio que dominando ali. A fase do Corinthians, a gente tá... o cara tá quase fazendo gol, mas ele tá bem. O Herrera seria craque. Quase gol. Vamos trazer aí o Gustavo de volta, então. E o Jadson, achei que cara, como ele errou passe, impressionante. Hoje tava muito mal hoje. Então, eu achei, cara, que até na hora que o Marquinhos Gabriel foi entrar, você falou, mas ele vai entrar no lugar do Camacho, você falou, né? Eu falei, cara, não, bicho, tinha que sair o Jadson. Esse sem querer foi o Jadson, acertei na sorte, não que eu tinha previsto. Mas eu achei que demorou pra tirar o Jadson, cara. Verdade. Saca, ele tava ancorando ali o ataque, cara. Né? Achei que o Maicon tava bem ruim, eu perdi umas bolas no meio campo ali. Enfim, não achei o Maicon ruim, não. Eu não achei o Maicon também tão ruim, mas eu achei ele mal. O Jadson pra mim tava saltando no olho, assim, o quanto ele tava... Não, ele tava destoando ele ancorou o time ali, várias jogadas importantíssimas que a gente tinha chance boa, ele ancorou, ele errava o passe, ele conseguia acertar uma inversão. Mas apesar disso, né, o Corinthians teve algumas chances de gols principais com o Rodriguinho, né? E o Rodriguinho perdeu pelo menos umas 3, 4 chances claras de marcar o gol. Sendo que ele só acertou o gol em uma vez que o goleiro defendeu. O goleiro do Vasco fez uma bela defesa. As outras ele concluiu pra fora até. Então, apesar do Jadson tá mal, o Corinthians conseguiu pressionar o Vasco. Eu acho que o Vasco chegou muito pouco no gol. Ele não exigiu grandes defesas do Cássio. Eu achei que o Cássio não foi tão exigido assim. Eu vou discordar um pouco aí, hein? E eu acho que o Arana que jogou bem também. Achei que o Cássio foi exigido em alguns momentos. Acho que ele foi exigido. Você não tá discordando um pouco, você tá discordando completamente. Completamente. Não, em alguns momentos. É porque teve bola que foi em cima dele, que ele mais escorou e tal. Mas teve umas bolas, cara, que ele foi muito seguro, assim, de espalmar. No primeiro tempo teve duas bem parecidas, que ela pingou antes da bom e velho morrinho ali, né? Pingou antes e ele conseguiu ainda espalmar. Então ele deu uma segurança no momento, exatamente nesse momento da barriga do primeiro tempo que eu tô falando. Ele foi um cara que teve uma boa segurança ali pra prender. Eu não vi barriga no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians jogou com intensidade. Mas o Gibson tava aqui, você não viu barriga? Aqui, ó. Fora a barriga dele. Aqui, ó. Fora a barriga dele. Eu tava olhando pra tela, não pro lado. Essa barriga aqui já fez uns 2, 3 gols no fute de fim de semana, bicho. Eu acho que o Cássio foi mais exigido, realmente. Ele trabalhou mais no primeiro tempo. No segundo tempo, ele foi bastante espectador ali. Acho que o Vasco realmente não conseguiu chegar muito perto do aí foi gol o show do Marquinhos Gabriel. O segundo tempo do Corinthians me lembrou o primeiro contra o Racing. Eu achei, cara, teve um momento que o Corinthians estava nessa pressão o tempo inteiro
E assim, o gol parecia ser uma questão de momento. Teve uma bola do Fagner espetacular, que deu uma porrada de fora da área, que passou rente à trave, o goleiro do Vasco até espalmou. E assim, o Jô, falando especificamente do Jô, o primeiro tempo dele, você vê o quanto ele foi brigador no sentido pivô, né? Aquele lance, aquela função que a gente tanto fala dele. Ele tentou bastante, assim, apesar de não ter feito o gol no primeiro tempo, ele tentou bastante. E aí, apesar, enfim, de toda essa situação da mão e tal, ele estava muito bem posicionado na hora do gol. Ele estava pronto pra fugir da marcação não foi uma fazer o gol. Não foi, e o Jô realmente tem aparecido bem, mas nesse jogo eu achei ele meio lento pra concluir as jogadas. Verdade. Ele errou bastante, ele cabeceou. Ele segurava a bola assim, e olhava assim, e, sei lá, pensando no melhor do jogo que teve esse ano, ele pegava e chutava, e pegava e passava e tal. Mas acho que é um momento da gente ver aquela zica saindo, né? O time jogando bem, concluindo melhor. Em casa, conseguindo dominar a partida. Teve uma coisa que eu achei que foi interessante de notar no jogo de hoje, até alguém comentou aqui, comentou sobre o retrospecto recente, que o time vinha perdendo punch no segundo tempo. Ele jogava no segundo tempo e perdia, caía de andamento, ficava sem perna, verdade. Né? E hoje, cara, pelo contrário, ainda cresceu no segundo tempo, foi pra cima e pressionou mais ainda. É verdade. Enfim, contra o Racing, quarta-feira, ele afrouxou no segundo tempo. Muito, né? Demais, né? O Brasil tá feliz com 1x0, resolvido, vamos só fechar aqui, tá bom? E acho que foi exatamente aí que tomou o gol. Exatamente. E hoje não, pressionou até aquela coisa da água mole, o Imperador do ataque fúria. Lembrou o jogo contra o Botafogo, cara. Sim. Que ficou macetando ali, aí foi um gol cagado do jogo. Exatamente. Não deixa de ter sido um gol cagado hoje também. Mas foi até mais. Até mais cagado. O Arana voltou, a Vitória voltou. O Arana voltou, isso foi ótimo. Puta, ver o Arana ali dá uma segurança, dá uma calma. Eu vou te falar, cara. Defensivamente e ofensivamente, né? Ele participou bem ofensivamente também, os cruzamentos e tal. Por isso tem que fazer um esforço enorme pra segurar esse cara por mais um ano. Vamos ver aí se consegue. Mas o Corinthians agora abriu de novo 10 pontos pro segundo colocado, né? Já que o Grêmio perdeu. Apesar dessa patinada no início, a distância agora até aumentou para virada. São 10 pontos do Grêmio, 12 do Santos. Mas tem uma coisa mais importante que a gente tem que falar, que é o seguinte: a gente já teve 10 pontos de vantagem nesse campeonato. Sim. Só que 10 pontos lá atrás não são os mesmos 10 de agora. Não. 10 agora vale muito mais, porque falta muito menos. Tem menos pontos a ser rodadas, exatamente. Ainda tem 42 pontos a ser disputados aí. Sim. Né? Tem ponto pra cacete, mas 10 pontos. Mas 10 é uma bela vantagem. É melhor do que 7. E aí, eu levanto até a questão que você estava falando, Gibson, do momento do destaque ali, que assim, apesar do Corinthians ter perdido e tal, durante toda essa parte que o Corinthians perdeu, caiu no máximo para 7 pontos. E aí a gente já voltou para 10, e aí foi para 8. E aí, vendo essa margem de 4 pontos, tá falando aí de um empate, 2 derrotas que o Corinthians teve, sim. Mas de fato os outros times não perderam, perderam e não chegaram. E tem uma coisa, o cara tinha feito umas contas na virada de quantos jogos, quantos você precisa ganhar, quantos pontos você ganhar pra fechar o título, né? Se for pensar, cara, que os times estão fazendo aí uma média de 2 a cada 3 pontos, tô falando dos times, o Grêmio e o Santos. Se eles forem fazer 2 em cada 3 pontos dos pontos que faltam pro resto do campeonato, faltam 42. Isso aí vai dar 28 pontos, eles vão fazer. Pontos, isso. Eu vou fazer 28, cara. Se a gente já tem 10 na frente deles, se a gente fizer 18, a gente 19, já... vai 19, que seja, 19. Mas só pra 18 pontos são 6 vitórias. 6 vitórias em 14 jogos. Pô, cara, a vida não tá complicada não, eu diria. Bom, e tem gente aí no live comentando, fazendo perguntas. O Agadab, Cosmo dos Anjos, falou que o Jadson voltou a ser o Jadson do São Paulo, que se esconde do jogo. Eu não acho que ele tá se escondendo. O jogador se esconde é que ele não participa das jogadas, ele tá participando, ele só tá errando. Né? Se esconder, não dá pra falar. A bola passa muito pelo pé dele. A gente tem que... Esse ano lembra muito o primeiro ano do Jadson no Corinthians, que ele chegou no meio da temporada, chegou com a temporada em andamento, e aí começou bem, aí depois teve queda de produção, etc. Começou a alternar. Justamente por essa falta do início de temporada com o time, do preparo e tal. Isso muda, né? Sim. O Fábio Henrique Ferreira fala: o time tá sofrendo muito pra fazer gol. Nos últimos 6 jogos foram só 2 gols marcados. Verdade. Depende muito do jogo. Eu acho que na questão não é nem depender do jogo.
o meio campo tá mais fraco, tá errando muito passe, então a bola não chega lá com qualidade. Não, eu acho que as principais chances do jogo hoje foram do Rodriguinho também. Sim, sem dúvida. Realmente a gente depende muito do jogo, até porque o Romero não marca gol faz muito tempo. Faz tempo, acho que tem uns 3 meses que ele não marca gol. Acho que a dependência do Jô é pelo fato de ele ser o principal atacante, mas assim, algum tempo atrás, quem mais marcava gol, até mais do que o Jô, era o próprio Rodriguinho. Sim. O Rodriguinho tava numa fase que ele marcava demais. Não, e se você ver no campeonato, todo mundo marca gol pra caramba ali, né? O Arana já marcou também, Rodriguinho marcou. Michael marcou. Então, todo mundo. Então, não dá pra deixar só nas costas do jogo. O time caiu porque o resto caiu. Não, mas eu acho que ele quer dizer isso. Quer dizer, o Corinthians depende muito porque ele faz o gol. Apesar de fazer de mão. Mas os outros não fazem. Tudo bem, mas o Henrique Dourado faz de pênalti, ele faz de mão. Cada um faz com o que tem na frente ali, né? Do jeito que dá. Mas o Jô, tipo assim, ele pode fazer milagres. A bola chega mal, chega mascada ali, porque o passe não foi bom. Então hoje o time jogou melhor, a bola jogou com mais qualidade. E os 2 gols do retorno foi o jogo que fez, né? O Rodriguinho, vale lembrar que ele fez muitos dos gols dele esse ano e foi em mata-mata. Então vamos ver se ele não retoma isso agora na Argentina. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E Fábio, você quer falar das meninas? Bom, vamos falar das meninas, não são notícias boas. Mas o corintiano sofre, é isso aí, faz parte, né? As meninas perderam ontem do Rio Preto de 2-0, o jogo foi lá em Mirassol, que elas jogam ali perto de Rio Preto. O jogo foi difícil, Rio Preto é um dos times bem fortes aí esse ano, teve campanha boa no Brasileiro também. E no segundo tempo fizeram 1-0, aí as meninas se desesperaram, foram pra cima e acabaram tomando o segundo gol. Mas ainda tem um jogo aí pra definir isso. Tem a volta, aqui, né? Tem o jogo da volta, vai ser na Arena Barueri aí nesse próximo fim de semana. É a casa, né? A casa do Corinthians Audax, futebol feminino. Tem a chance de reverter isso, né? Vai ter que compensar aí, fazer pelo menos 2 e levar pros pênaltis, ou então fazer 3 aí. Se a Bianca Brasil jogar, eu acho que tem chance, porque ela gosta de fazer gol. Tem que entrar a Bianca Brasil ali, a Renata Costa bater umas faltas ali. Aliás, ela podia bater pro time masculino, faz tempo que não faz gol de falta também, né? E passando dessa fase, o jogo da outra semifinal, quem ganhou foi o Santos contra a Ponte Preta, 1-0 lá em Campinas. Então o Santos também o Santos está levando uma vantagem aí agora para casa para jogar o segundo jogo. Seria uma reedição da final do Seria uma reedição da final do Brasileiro se for Corinthians e Santos aí de novo, por chance da vingança aí, né? Teve um reforço, né? O Iranduba contratou a Maiara, né? Ex-volante do Corinthians também. Sim, várias várias jogadoras saíram aí, né, nesses bastante últimos baixa, tempos né? aí. Algumas indo para Espanha, outras acabaram indo para outros times do Brasil. A Gabi Nunes tá lesionada, né? Não é só futebol masculino que se ferra com a janela, né? Não. Não. Uma notícia importante que o Corinthians teve essa semana foi a renovação do contrato do Carille. Né? Isso. O Carille renovou até o fim de 2019, né? Por 2018 e 2019, com a opção de renovar por mais um ano, caso 2020. As duas partes se acertem aí. Então é interessante, eu acho que o Carille que vinha no momento, talvez o pior momento do Corinthians esse ano, né? Com derrotas e tal, a diretoria foi lá e acertou com ele com essa renovação. É legal, dá uma sinalização positiva pra ele, né? E uma garantia... Tá fazendo uma campanha espetacular, né? Não fala mal do cara. E uma garantia muito importante, porque na época chegou-se a cogitar a questão de vai ter eleição em fevereiro, então vai mudar presidente, então vamos ter que esperar. Então, já acabou com essa dúvida, já mantém, acho acabou. Que isso sempre foi meio unificado entre todas as partes. Sim, todas as frentes. Falando, não, tem que manter esse cara, ele tá fazendo um milagre aqui. Eu acho que o fato de cravar isso dá uma segurança pro cara, entendeu? Porque por mais que se fale isso, qualquer oscilação poderia bater esse desespero. E era o desejo dele, quer dizer, ele cansou de dar entrevista dizendo que gostaria de permanecer pelo menos 3 anos à frente do Corinthians, que gostaria de mudar esse paradigma, né, do futebol, do treinador ficar pouco tempo e tal, e que ele falou que não está preocupado com o dinheiro agora, e que ele pretende ter uma carreira longa, técnico e jovem, que ele vai, e pro Corinthians isso é muito importante, porque depois de Mano Menezes, depois de Tite, que a gente teve essa continuidade de trabalho, aí veio o Cristóvão, saiu, veio o Oswaldo, saiu, voltar a ter um nome forte à frente é muito importante. É importante. O próximo jogo do Corinthians é contra o Racing, a partida de volta da Sul-Americana lá na Argentina, quarta-feira. Como a gente já falou, o Corinthians tem que obrigatoriamente marcar um gol. 0x0 dos caras. 0x0 o Corinthians entra eliminado, de certa forma. Uma partida, enfim, mata-mata. Vamos ver aí como é que o Corinthians vai se sair nessa partida. Pressão, jogar lá na Argentina e resolver essa. E essa semana também é importante porque o Corinthians joga fora novamente contra o São Paulo, né? Sim. No domingo que vem. Né? Jogo matinê. Joga 2 vezes fora de casa. Essa semana que a gente jogou 2 vezes em casa, essa semana a gente joga 2 fora.
O jogo vai ser das 11 da manhã, né, no Morumbi. Acho que quem marcou essa partida encontrou um horário excelente para disputar futebol, né? Tá fazendo pouco sol aqui em São Paulo. Sombrinha, esse tempo nublado de São Paulo. Mas olha, eu vou falar, esse jogo tem tudo pra quebrar o recorde público do Brasileirão, né? Que acho que é um jogo, o recorde que é do São Paulo, porque faz promoção de ingresso, etc, tal. Mas pô, Corinthians e São Paulo lá nesse horário que atrai público, apesar eu gostaria de ficar queimando meu cucuruto ali pra ver. Tem que acordar cedo, porque 11 da manhã pra chegar no Morumbi não é fácil não. Mas tem dado resultado, então acho que esse tem tudo para quebrar o recorde público do campeonato. É um jogo importante pro Corinthians tentar, enfim, manter a linha de ganhar, de voltar a jogar bem e tal, porque... E voltar a ganhar clássico, outra volta. Eu ia falar disso porque perdeu pro Santos e tal, então acho que é bom para ratificar a confiança, por exemplo, ganhar um clássico como e o Jô fazendo gol em clássico de novo, pode ser de mão de novo, o que for. Né? Pra torcida é muito importante esse jogo, porque a torcida quer afundar, né? O São Paulo, São Paulo, claro. Mas é um jogo muito mais importante pro São Paulo do que pro Corinthians. Aí. Sim, sem dúvida. Não, com certeza. Acho que pra gente essa é retomada de confiança mesmo, né? Confirmar esse novo momento. Uma outra notícia dessa semana foi a convocação, né, do Cássio novamente para a seleção. Isso. O Cássio voltou a ser convocado. E a grande novidade é o Fagner não ter sido, né? O Fagner que era 100% com o Tite, né? Tava em todas as convocações. Acho que era 100% enquanto o Corinthians era 100%. Ela perdeu e ele falou, não quero mais. Não quero. Eu acho que provavelmente o Tite deve estar fazendo essa questão de testes. Eu acho que o Fagner ainda é uma opção muito viável para ele. Acho que quem com certeza caiu no conceito talvez essa questão do jogo. Mas acho que o Fagner ele tá lá com a segunda vaga, é só uma questão o Tite quer olhar opções, né? Não tá escrito ainda, definido. Enfim, ele tem todo o direito de testar aí. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Posso lembrar primeiro nas suas redes sociais? Claro, por favor. Vamos ver se o Ícaro sabe as redes sociais? Truco! Vocês, eu vou tentar fazer sem cola, hein? Vamos lá, Facebook. Twitter, YouTube, SoundCloud, Instagram e o iTunes. Foi mal, hein? Vou pegar a cola da próxima vez. Todos eles lembrando Irmandade Corintiana, com TH, menos o Twitter. Twitter que é Irmandade Timão. Twitter e Irmandade Timão. Todos eles Irmandade Corintiana, lembrando TH, hein? Bom, até a semana que vem, então, quem sabe. Aí. Classificado ou não da Sul-Americana, Gibson? Você tá torcendo por quê? Não, eu acho que o Corinthians vai classificar, mas eu não gosto da competição. Eu torço sempre pro Corinthians, não consigo torcer contra. Não dá pra torcer contra. A volta da semana de 6 pontos, hein? Vamos lá. Então, tá precisando de uma semana de 6 pontos. É isso aí. Estamos precisando de uma semana de 6 pontos. Então vai, Corinthians! Vai, Corinthians!